Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Histórias de Viagem. Eu sou a Deise Aline e aqui vamos contar histórias reais e emocionantes para você que adora viajar o mundo. E hoje, como primeiro convidado, não poderia ser diferente, meu amigo Jardel Schemer, que há muitos anos vem aí me entrevistando, então hoje chegou a minha vez de poder retribuir todo o teu carinho e toda a tua atenção comigo. Isso aí, primeiramente, olá a todos aí que estão nos assistindo através dos canais da Giros pelo Mundo. Bem, como a Deise me apresentou, sou Jardel Schemer, sou jornalista aqui em Birubá e muitas vezes entrevistei a Deise, Aline, Bellini, né, agente de viagens, como eu digo com propriedade, a melhor aqui de Birubá e região, sempre apresentando excelentes pacotes de viagem e realizando sonhos. E eu posso dizer que eu sou uma história, um exemplo de que ela realizou grandes sonhos de viagem e me trouxe muitas felicidades. É um prazer, então, né? Desculpa, é um prazer realmente estar aqui sendo entrevistado por ti. Até estou um pouquinho nervoso, né? Mudamos o papel, mas realmente estou muito feliz e honrado com o convite, Deise. Imagina, eu que agradeço pelo teu aceite em vir. E é isso, eu acho que eu gostaria que você compartilhasse com o público as tuas histórias, que essa é a ideia, então, de todo esse projeto. E é compartilhar e fazer com que as pessoas entendam o quanto viajar transforma vidas, né? Então eu gostaria de falar contigo sobre uma viagem que eu sei que foi muito marcante para ti, que foi Buenos Aires, né? Foi uma viagem que a gente fez de final de ano, de Réveillon, e eu sei que foi uma viagem muito importante para ti. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como que surgiu essa ideia de conhecer Buenos Aires, o que tu esperava disso, como que o pacote de viagens que você fez conosco mudou a tua vida. Olha, Deise, posso dizer que realmente foi uma viagem transformadora na minha vida. Tu é exemplo disso, estava junto do meu lado. Eu sempre tive o sonho de conhecer a Buenos Aires. Eu sempre falei para ela, meu sonho é conhecer a Argentina. Quando tu foi para Ushuaia, né? Exato. A gente fez uma entrevista e eu falei, Deise, eu tenho um sonho muito grande de conhecer Buenos Aires, a capital, né, europeia da América Latina. Então eu falei, um dia tem que acontecer. Nossa, os relatos da Deise falando que passou por Buenos Aires, Ushuaia, falei, o Calafate, falei, meu Deus, será que um dia eu vou ter essa oportunidade? E era 2023, né, e foi, como é que eu vou explicar para vocês, olha a história. Eu tava numa transição de emprego, eu tava saindo de um jornal e indo pra concorrência até então, né, então eu tava muito assim, minha cabeça tava atordoado, pensando o que vai ser, o que vai acontecer. E eu tinha feito alguns cursos muito motivadores e chaves foram virando na minha vida. E de repente chegou em dezembro, no meu aniversário, perto do meu aniversário, a Deise mandou um WhatsApp pra mim, vai fazer o que final do ano? Eu falei, vou ficar em casa, né? Ela falou, vamos pra Argentina? Tem um pacote ideal pra ti, é Buenos Aires, rodoviário, condições no boleto, acho que tu consegue ir, dar uma analisada. Eu só olhei pra ela e falei, vamos, é agora. Foi bem assim, falei, vamos, fecha se tiver vaga, fecha na hora a viagem, eu vou ir e eu dou um jeito do restante, eu teria férias coletivas no serviço, então fechou exatamente. Eu não contei pra ninguém da minha família, pros meus amigos, que eu tinha contou só no dia, né? Só no dia, que eu tinha conquistado. Pra mim foi uma conquista esse pacote de conhecer Buenos Aires, né? E quando eu falei, Jardel, o pessoal, tu vai pra onde? Meus familiares, tu vai vir aqui em casa, tu vai pra... Eu falei, gente, eu tô já programado, tô indo pra Buenos Aires com a Deise, tô indo passar meu Réveillon lá. Não acredito que tu vai ir. Falei, sim, eu tô indo realizar um sonho. E foi um sonho realizado lá, Deise. Que bacana, Jardel, é muito bom ouvir isso. E uma das coisas que a gente fez lá, que eu acho que as pessoas procuram muito Buenos Aires, é a questão do tango, né? Então o tango, ele é clássico, ele é... não tem como ir para Buenos Aires e não visitar o Senhor Tango, por exemplo. E a gente fez o show do Senhor Tango, fizemos a janta. Como foi essa experiência para ti de vivenciar a cultura argentina ao vivo? Nossa, é muito lindo. Eu tenho até hoje os vídeos, não consigo apagar da memória do meu celular, porque não tem como apagar. A gente saiu daqui de Birubá, pensei até Buenos Aires, muitos pensam, uma viagem um pouco tanto cansativa, né? Mas assim, não é cansativa porque tu tá naquela ansiedade de ir para aquele lugar, de conhecer, ainda mais no meu caso, que era a viagem dos meus sonhos, né? Então foi realmente a viagem também muito tranquila, muito confortável. E chegando lá, já foi na primeira noite, né, que a gente já foi pro Senhor Tango. E a Deise dizia,
tem que ir pro Senhor Tango. É assim, ó, é primordial. Tu pode conhecer toda a Argentina, mas tem que viver o Senhor Tango. E chegando lá, o local em si é muito bonito, né? Onde é apresentado os shows. Parece um teatro, onde tem óperas, assim, para vocês imaginarem. O show dos cavalos, o show dos cavalos, né? também. Posso depois divulgar nas redes sociais e marcar para vocês terem noção de como é que é realmente muito bonito. E realmente é um show, tem um jantar, tem uma comida muito boa, né? Fica de quem gosta de carne mal passada, bem passada, como eu gosto. Tu pede ao ponto, um pouco mais, né? Exatamente. Porque senão a carne vem quase crua. É um detalhe, né? Das curiosidades da Argentina, mas realmente um vinho lá muito bom, né? Um jantar realmente é muito saboroso, que está incluso no pacote. E sem falar no show, realmente é um show de tango, né? E contam toda a história do tango da Argentina, desde os primórdios, né? Às vezes entram realmente homens montados em cavalos lá, depois aparece até meio que piochados por causa da gente. Até parece que a gente tá no Rio Grande do Sul por causa da picha e Na verdade, veio de lá. Veio né? de lá a nossa cultura, Exato. né? Então tem tudo isso que é mais sentimental para nós gaúchos estar presenciando o show do tango, que realmente vale muito a pena. Até hoje, quando eu gosto de falar, vem na memória o show incrível que eles fazem lá. E na verdade não é só o Senhor Tango, né? O Buenos Aires em si, a cidade, ela é muito histórica. A Casa Rosada, os parques que tem lá. Então, tudo é muito lindo de se visitar, né? Não é só o show em si. Exato. A cultura de toda a cidade é muito bacana. Claro, os vinhos são fenomenais. Para quem é amante de vinho, deve visitar Buenos Aires com certeza. Exato. Né? Mas algum ponto, Jardel, que eu acho que também foi muito importante foi quando a gente fez o Réveillon no Porto Madeiro. Exato. Né? Lugar lindo. Eu também nunca tinha feito e foi uma experiência inesquecível, porque foi muito mais do que eu esperava. Eu não sei se foi assim pra ti, eu gostaria até que tu falasse sobre isso também. Porque aqui a gente tá acostumado a um Réveillon. Festa, muitos fogos e depois festa. Lá é totalmente diferente, Exato. né? É uma vibe diferente, é uma vibe mais família. Primeiro, no próprio Porto Madeiro, lá pra quem não conhece, é bem pertinho do rio, né? É do lado do rio. Então, tem os restaurantes ali, nós jantamos e aí logo depois veio o show de fogos, que foi muito bacana, né? O que tu trouxe desse Réveillon em si? Nossa, a gente, além das lembranças, né, uma tinha aí pra ti, Porto Madeiro é um lugar incrível, que eu sou realmente, um dos lugares que eu mais gostei de estar, foi Porto Madeiro. A ponte de las Madres, ou da Mulher, uma coisa assim, não tenho certeza, muito linda. O lugar muito bonito, bastante restaurantes, realmente parece estar na Europa, né, por causa da construção lá dos prédios. O Réveillon foi muito marcante, porque a gente chegou lá, a gente jantou no... Porto Madeiro. Sim, no restaurante, eu não lembro o nome agora. Vaca. Isso aí. E deu uma janta muito boa, né? E depois a gente foi lá fora esperar os fogos de artifícios e no momento que deu meia-noite, assim, começou a cabeça da gente entra num estado assim, que eu não estava acreditando que eu estava passando a virada do ano em Buenos Aires, lá de pessoas queridas, né? Daí eu liguei pra minha família, fiz uma videochamada, me emocionei, a mãe ficou emocionada porque ela via que o quanto eu estava feliz estando em Buenos Aires, realizando um sonho, porque ela sempre sabia que eu dizia, meu sonho é conhecer lá a Argentina, Buenos Aires. Então, para ela, que ela via que eu estava vindo de uma fase um pouquinho mentalmente, assim, às vezes meio, ai meu Deus, o que vai ser da minha vida? Chegar lá e dizer, ok, realmente decisões certas foram tomadas, mudanças certas ocorreram e eu estar aqui vivendo isso, essa virada do ano foi mágico para mim. E eu sempre falo para Deise que eu sempre vou ser grato pelo aquele WhatsApp, bendito WhatsApp, dizendo vamos para a Argentina, vamos para Buenos Aires. É inesquecível. E na verdade falar de Buenos Aires em tão pouco tempo é quase um pecado, né? Porque Buenos Aires tem tanta coisa linda, tem tanta coisa para poder falar, mas a ideia é isso, é fazer com que as pessoas que estejam nos assistindo, eles tenham essa vontade de conhecer o destino, de transformar mesmo o seu dia a dia, porque às vezes a gente se preocupa tanto com trabalhar e não aproveita a vida como ela realmente precisa ser aproveitada. Mas, mudando um pouquinho, tem uma outra viagem entre tantas, né? Mas tem outra que eu te convidei e até achei que tu não iria, mas tu aceitou assim de cara e acho que a gente se divertiu muito. Eu, como agente de viagens,
Eu tava a trabalho, mas a gente se divertiu muito, que foi a Oktoberfest em Blumenau, que foi uma experiência, eu posso falar por mim, que foi uma experiência fantástica. Eu amo, todos os anos eu procuro sempre ter um grupo, e inclusive nós vamos ter esse ano um grupo, o ônibus está quase lotado, né? Então nós temos aí, acho que só 10 vagas, hein? 10, 15 vagas, preciso confirmar, mas foi também uma experiência muito bacana, porque a gente está acostumado com a Oktober aqui, né? Aqui da região, e lá é totalmente diferente pela magnitude que torna aquela a grandiosidade que é aquela festa, né, Daisy? Quando a gente voltou da Argentina, eu falei, Daisy, eu tenho alguns sonhos ainda para conhecer, né? Era Oktober e Gramado, né? Depois eu deixo o link. Teve Gramado também, né? Teve Gramado também, que tem uma história muito bacana. Eu falei, Daisy, Oktober, tô dentro, vou ir. E foi realmente muito bacana, muito divertido. Realizei um sonho de me vestir de Fritz, né? Que era o sonho, daí eu falei, não, vou de atrás da... Depois nós vamos deixar as fotinhas aí pra vocês verem. É verdade, não, mas realmente Oktober foi outra viagem, e 2024 foi com muitas viagens com a Giros. Por isso que eu falo, começou com Buenos Aires, realizando um sonho lá do Jardel adolescente, para 2024 com muitas viagens, sempre em parceria com a Giros, sempre, né, Daisy? Voltamos agora da Festa Queijo, né? Que isso vai ser para outro episódio. Exato, isso, né? histórias, tem olha muitas que tem histórias. Muitas. Mas realmente a Oktober, ela é mágica. Quando falam, viva a magia da Oktober, é uma magia. Tu sai de lá, tu pensa, não vou cansar, não vou sentir dor nos pés, não, cansa. A Daisy lembra que no final eu tava lá sentado mais cá, falei, meu Deus, eu quero ir pro hotel descansar que eu tô cansado. Fui comprar um chinelo, fui comprar um chinelo no fim de festa, porque tava doendo muitos pés e nós tinha ainda um caminho gigante até o ônibus, né? Exato. E aí eu pensei, não, né? Não dá, de pé descalço não dá, vou comprar um chinelo. Fui lá, comprei um chinelo que custou bastante, mas né, chegamos no ônibus sem saltos. Mas muito, muito bacana a Oktober, realmente a magia. A música, a gastronomia, não é um lugar caro. Você aí que tá em dúvida, o pacote de viagem não é caro, o estar lá também não se torna, dentro, para você que é de Birubá, vai entender o que eu tô falando, não se torna caro comprar cervejinha, comprar alimentação, se torna até mais barato que uma festa em Birubá. Então, ou seja, tem a oportunidade de comprar o pacote da Oktober com a Daisy em vista. Porque é muito bacana. Que a vibe lá é diferente, né, Jardel? É muito diferente. As pessoas, quando tu entra no parque, tu se transforma mesmo não querendo. Exato. Concorda comigo? Sim. Porque a vibe da festa é um negócio muito louco, porque tá todo mundo ali já naquela de dança, de chopp. E tu dança, tu canta. Tu se diverte. Então mesmo quem não gosta disso, tipo, eu não sou muito de dançar, enfim, esse tipo de festa, mas a gente entra lá, a gente se transforma. Sim. E eu acho que isso que tá o segredo das viagens, né? Mas outra coisinha que eu queria te perguntar antes que eu esqueça. Conta aí pro pessoal, qual foi a comida típica, né, aqui? Oktoberfest não é só dança e bebida, tem muita comida típica lá. Me conta pro povo aí, qual que foi a que tu mais gostou, que tu experimentou? Olha, o pessoal lá comeu bastante eu não vou lembrar o nome, que é de joelho de porco. Joelho de porco. E tem o torresmo, pirulito de torresmo, que é muito bom também, vale a pena ir lá. E o nome é esse mesmo, pessoal, pirulito de torresmo. Tava na dúvida se era ou não o nome, mas é isso aí. Toda a gastronomia, a batata recheada, muito boa também, vale muito a pena. A gente foi no sábado, e sem falar no desfile, Daisy. Sim, nós fizemos o desfile, uma curiosidade, porque a gente chegou lá, a gente andou. Eu falei, meu Deus, tá demorando para começar o desfile. Daí a mulher falou, moço, já começou, faz tempo o desfile. Eu falei, tá, mas a gente não tá no início, não, isso aqui é o final do desfile, o desfile é lá no início. Eles começaram pontualmente às 4 horas da tarde, a gente chegou lá, umas 4 Mas a gente aproveitou quase todo, Exato, né? porque eu falei, meu Deus, ou seja, é muito grande esse desfile, é vários quilômetros, é uma avenida inteira, o pessoal vem desfilando. Então assim, a gente tá praticamente no fim do desfile. Não, aqui. E durante o desfile, né? Durante o desfile a gente já começa a festa ali. Exato. Porque o pessoal passa com os carros alegóricos ali e já entrega uma cerveja, entrega uma pinga, né? Exato. E eu filmando, eu filmei e falei, mãe, mostra pro pai, porque ano que vem, se der, vocês veem, o pai vai adorar conhecer, a mãe também, porque é muito bacana, os carros alegóricos, é muito bem preparado, é muito bem produzida, as pessoas dançando, literalmente, lembra que te passou um bebezinho num carrinho ao mais idoso lá, todos, e
e depois do desfile tu vai pra festa e daí tu vai a noite adentro dançando, literalmente. Até eu já tô no turismo há 14 anos, né, Jardel? E é o segundo ano que eu vou pra outubro em Blumenau. E antes da primeira vez eu pensava, não sei se tem graça, não tô muito afim de ir, né? Era aquela dúvida, porque às vezes se tu não conhece o destino ou tu não conhece a festa, tu fica com uma certa dúvida. Mas a primeira vez que eu fui, eu disse, eu vou todo ano, porque depois que tu vai, tu conhece e tu interage com o povo de lá, é um negócio que te conquista de uma maneira que tu volta com o coração cheinho, né? Cheinho de carinho, cheio de alegria. Tu volta pronto pra qual vai ser a próxima viagem, né? Exatamente. Eu não sei se pra ti é a mesma situação, mas pra mim, todas as viagens são isso, mas algumas mais especiais que as outras, porque tem viagens e viagens, né? Viagens que são essa de diversão, alegria, dança, tem viagens que são mais histórias, então tem vários tipos. Mas pra mim, é essa sensação que eu tenho. Eu não sei se pra ti também é a mesma. Com certeza, Deise. A gente faz uma viagem, a gente volta pensando, preciso continuar viajando, não tem como. E tu sabe muito bem que o teu roteiro de viagem é muito bacana. O ônibus em si, quem viaja com a Deise vai entender, vai compreender e vai saber que eu tô falando que realmente estar dentro do ônibus é tão divertido quanto a viagem, quanto o destino final. Né? Os brindes que todo mundo espera. Os brindes que todo mundo ganha lá, os sorteios. Então, assim, é muito, muito bacana. A alegria das pessoas de estar, eu acho, dentro de um ônibus, viajando, é tão divertido quanto o destino final. Claro, o destino final não tem como se comparar, mas a viagem em si não se torna cansativa, monótona por causa disso, né? E, Jardel, e muito tem de você também, né, que leva isso para os teus viajantes. Obrigada, eu faço com todo carinho, tu sabe disso. Tu que me conhece aí há muito tempo, muitos anos. Cada viagem eu sempre digo que eu volto renovada e eu falei agora nessa última viagem, né, peguei o microfone ali e falei pro pessoal que quando eu entro dentro do ônibus é como se a minha alma fosse substituída por outra. Eu brinco porque é uma sensação de alegria tão grande poder oferecer pro pessoal esses momentos que não tem preço que pague. É óbvio, esse é o meu trabalho, né? Eu vivo disso. Mas ver a alegria das pessoas depois da viagem, como foi essa de final de semana, como foi a da Outubro, é algo que é impagável, né? Na minha opinião. Mas a pergunta que não quer calar. O que tu diria que todas essas viagens, não foi só essas duas que tu fez, mas a gente não, né, se nós formos ficar contando todas as viagens, ficamos aqui o dia inteiro. O que essas duas viagens em si, elas transformaram na tua vida? O que tu pode dizer que hoje tu aproveita mais por ter feito esses roteiros? Olha, eu vou dizer o seguinte, todas as viagens ela tem uma virada de chave na gente, que a gente pega pra nós e pensa, isso eu vou levar pra vida, né? O Jardel de 2023, que passou a virada do ano em 2020 para 2024, virou outro Jardel. E realmente eu trago isso pra minha vida, de que quando a gente mentaliza, as coisas vão acontecer, né? O poder da palavra, o nosso ecossistema, quem está do nosso lado. Então tudo isso ajuda a gente a melhorar. E uma coisa que até nunca contei pra ninguém, contei só pra minha mãe. Voltando de Buenos Aires, eu lá botei meu óculos escuro, sentei no ônibus, botei uma música e daí botei aleatório no Spotify e caiu um louvor. Olha só, ele não tinha me contado essa Chorei horrores desde naquele ônibus, virei do lado pra janela pra ninguém ver eu chorando, porque eu estava realizando um sonho, eu estava voltando da Argentina, de Buenos Aires. Acho que tu não tem a dimensão do que foi essa viagem pra mim, tu não imagina, porque realmente era aquele louvor da Cassiane, a cantora, não lembro a música, mas lembro a cantora que era a Cassiane. Eu literalmente chorei e agradeci muito a Deus pela aquela oportunidade que eu estava tendo, porque foi incrível. Eu sempre vou dizer, tudo que eu vivi na Argentina, e tu sabe, né, foi muito, muito transformador pra mim. Então você realmente vai passar os anos, eu jamais vou esquecer. Como também vou esquecer Gramado, quando eu ganhei um presente de aniversário. Lembro que eu falei, esse foi um presente. Ela falou, Jardel, eu vou te dar um presente. Gramado, não conhecia Gramado. É que eu pensei, o que eu vou dar de presente pro Jardel de aniversário, né? Vou dar uma viagem! E também foi num momento, lembro que a gente conversou, foi num momento assim, da minha vida, né? E eu falei assim, nossa, que presente. Eu lembro que tu me disse, Deise, tu não tem noção do quanto
essa tua mensagem hoje me fez bem, Exato. porque eu não tô num dia legal, ele me falou, não tô num dia legal e tu trouxe isso pra mim hoje, parece que meu dia mudou e a partir dali, não vou dizer em si que foi só a viagem, claro que são vários fatores, mas a partir daquele dia, não só a nossa amizade se fortaleceu muito mais do que a tua profissão, né? Exato, acabou, exato. é como se fosse mesmo uma virada de chave. Porque né? a gente foi pro dia 15 de dezembro e dia 16 era o meu aniversário. Então, assim, tava chegando o aniversário. A gente às vezes se sente um pouquinho frustrado enquanto ser humano, daí do nada, meu Deus, eu sou rodeado de pessoas tão boas, tão queridas como a Daisy, e eu ganhar isso de presente, meu Deus do céu. Eu não tenho direito de reclamar de muita coisa não, algumas coisas sim, porque eu reclamo, tu sabe, né? Mas assim, de muita... Reclama, quem me conhece sabe, mas assim, tantas coisas não dá, porque graças a Deus eu sou... tenho bastante amigos à minha volta como a Daisy e esse presente também foi. Vamos falar rapidinho do Peral do Facão, da tirolesa e da... Ele não queria ir de jeito nenhum. Essa é outra viagem, né? Que daí tem lá os desafios aqui pertinho. Eu falei, Daisy, vai na bicicleta, meu Deus do céu. Ele não queria ir de jeito nenhum, eu não vou. Eu disse, tu veio junto comigo aqui, tu vai, né? Tu foi com a Vanessa até, fui né? Com a Vanessa, foi com a Vanessa. Daí depois também na tirolesa com a Bianca, pessoal, a Solete lá de Espumou. Até hoje, depois daquela viagem, viramos muitos amigos. Depois o Jardel vai mandar pra nós, né, uma foto da bicicleta. Eu tenho o vídeo e tipo, foto. ele não respirou. Não, assim, eu voltei pálido, eu tava assim, eu só olhava, pensava, eu preciso chegar no fim logo antes que meu Deus. Eu perguntei pra ele no fim, né? Eu te perguntei, e aí, curtiu a paisagem? Que nada! Só ia pra frente e pedalei. Tu olhou pra baixo, mas eu só conseguia olhar pro fim lá, era pro fim. Não queria saber, se eu olhasse pra baixo eu parava lá, daí sim. Superações, né? A tirolesa foi muito engraçada, porque tem o vídeo dos caras falando, viu? Quando ele chegar aí, não sei o que, talvez trava ele aí no meio, mas pra me deixar mais nervoso, porque eu não conseguia ir na tirolesa. Tanto que dessa viagem, uma das amizades que fortaleceu foi com a Bianca, que hoje joga vôlei comigo, tudo, né? Fortalecemos nossa amizade por causa de uma viagem da Giros. Se ela estiver assistindo, ela que mande um recado aí pra ti, né, Jardel? É verdade. Fortaleceu. Até hoje ela brinca que ela também, onde tiver bicicleta, ela não anda mais, porque ela traumatizou. Falei, não, gente, vale a pena, você que tem coragem. É bom pra experimentar, depois tu decide se tu quer continuar fazendo essas aventuras ou não. Eu não, bicicleta não. E é isso, né? Nas viagens, não é apenas ir nas viagens. Se tiver aventura, pode ter certeza que eu vou estar lá dizendo, vai. Às vezes eu não vou. Mas eu fico insistindo pra que a pessoa vá, né? Ela vai incentivar, eu vou incentivar. Porque eu acho que é isso, Jardel, as viagens não é só viajar. É curtir cada momento, é curtir, se superar. Tem muita coisa que eu também preciso me superar. Nós vamos ter outros convidados, eu já vou dar uma ideia aqui, mas nós temos uma convidada que foi com nós para o Eco Park e o sonho da vida dela, é uma pessoa já de uma certa idade, mas o sonho dela era fazer o bungee jump, né? Meu Deus. E eu já cheguei na ponta para pular. Já cheguei, eu estava toda, né, pronta para pular e eu não consegui, eu voltei. Não consegui, o medo foi muito grande, então não consegui. E aí a gente foi, nesse dia eu não podia, porque eu tinha, não sei, acho que eu tava com algum problema no dia, eu não podia ir. E aí ela foi, ela não pensou, ela simplesmente abriu os braços, foi, voltou. Essa vai ser uma história bem legal, eu não vou contar, mas depois foi de novo, né? Nossa. Então vai ser uma história muito bacana que nós vamos contar com ela, depois tu assiste. E eu acho que é isso, as viagens elas nos transformam de uma maneira que é espetacular para quem sabe aproveitar. Exatamente. Né? Seja uma viagem aqui pertinho, como tu falou, uma viagem internacional, são coisas que fazem com que a nossa evolução ela seja realmente feita conforme a vontade do nosso pai lá em cima. E eu acho que isso que vale toda essa história, né, Jardel? Com certeza, é aquela coisa, né? A gente sonha. E se a gente sonha, um dia a gente vai realizar. Não pode ser hoje, não pode ser amanhã, mas um dia poderá acontecer. Mas com organização. A Daisy sempre fala, se organize. Era uma coisa que eu sempre pensava, eu quero viajar mais em cima da hora. Desde então, estou até me organizando, né? Trem dos Pampas foi organizado, um baita passeio também. A Fast Cage foi organizado com antecedência, né? Outubro que tu vai de novo? Outubro vou de novo e para fevereiro já tem uma organizada que é a Vindima. Que é outro sonho que eu sempre falo, tem lugares que eu sempre sonhei em conhecer e realmente é a Daisy que está me ajudando a realizar esses sonhos.
como foi Buenos Aires, como foi Blumenau, como foi agora Carlos Barbosa na Fast Queijo, não foi só Carlos Barbosa, foi Gramado, foi Bento Gonçalves, a gente já conheceu um pouco, tirar foto na entrada, e meu Deus, eu conheço essas cidades, que eu sempre via pela foto das outras pessoas, eu tava lá, então realmente é mágico, e eu sempre vou ser grata a Deise por essas oportunidades, esse auxílio que ela dá pra gente nessas viagens. Imagina, eu que sou grata. E Jardel, o que tu poderia deixar para as pessoas que estão nos assistindo? Para aquelas pessoas que daqui a pouco elas sentem um pouco de medo de viajar, ou elas não se sentem confiantes, ou acham que o roteiro daqui a pouco não é o que elas gostariam. O que tu poderia deixar de mensagem para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, primeiramente, se tu tem vontade de conhecer algum lugar, dá uma pesquisada aí na internet, veja se realmente é aquilo que te atrai, né? Outra coisa, às vezes tu pode conversar com alguém que já foi para aquele lugar, às vezes tu pensa, eu vou lá para Blumenau, para outubro, mas a viagem é tão longa, são quase 12 horas de ônibus. Pergunta para um Jardel, para Deise, para quem for para Blumenau, se realmente a viagem é cansativa de ônibus, ou se tu fica cansado de estar no evento, de tanto que você curtiu aquele evento, quanto você aproveitou aquele evento, né? Tem uma diferença de cansaço aí, que tu vai entender o que eu tô falando quando tu fizer essas viagens. O cansaço de trabalhar, o cansaço de viajar é diferente. Exatamente, é bem isso. Pra ir tu não cansa, porque tu tá na expectativa, tu quer estar naquele lugar. E pra voltar, com certeza, o teu cansaço vai ser físico de tanto que tu aproveitou o evento. Então assim, e com certeza, né, eu sempre falo, um agente de turismo que entende do lugar, que entende, que dá as dicas e que faz a viagem ser bacana, também faz toda a diferença, né, Deise? E uma coisa que eu não posso deixar de falar é a questão do viajar sozinho, né, Jardel? Exato. Você em todas, você foi sozinho, claro que você estava acompanhado conosco, né, dos teus amigos, enfim, mas não deixou de ser uma viagem sozinho. E eu escuto muito mesmo as pessoas me dizendo, mas eu não tenho parceria para ir na viagem, eu não queria ir sozinho. O que tu diria para essas pessoas? Olha, não tenha medo de viajar. Primeira coisa, como a Deise falou, eu viajei sozinho porque eu não fui com parentes, não fui com amigos de uma outra rede de amigos, conhecia, Buenos Aires eu conhecia a Deise, para essas também, né, mas a gente acaba fazendo amizades até dentro do ônibus. Nessa eu fui para Carlos Barbosa, estava minha antiga diretora da escola onde eu estudava, então ali foram momentos de conversa, pessoas que eu nunca vi aqui de Ibirubá e região, que estavam no ônibus, estavam conversando comigo, eu sei quem é você, tu é jornalista aqui em Ibirubá, né, eu vejo teus vídeos, tuas reportagens, tuas matérias, me parabenizavam, aí vai se criando um ciclo de amizades, entendeu? Então assim, pode ser que tu pense, eu vou sozinho, não tem problema, vá. Lá com certeza nessa viagem tu vai fazer amizades, tu vai conhecer pessoas, fazer uma rede de contatos, e quando vê na próxima tu vai estar com um ciclo bacana para viajar. E sem falar que as viagens, elas reconectam pessoas que por algum motivo alguma vez discutiram, né? Exato. Que é o nosso caso. Verdade. Eu e o Jardel, nós brigamos muito feio. Na época da faculdade. Há muito tempo atrás, nós íamos no ônibus junto e a gente teve um desentendimento assim que nós brigamos muito feio. De ficar sem se falar um bom tempo, né, Jardel? Bom tempo. Aí o tempo passou e um dia... Apareceu o Nicolau. Aí que tá, eu ia falar. E aí passou os dias, a gente começou a conversar, uma conversa ali, e um dia eu comentei pra ele, lá 10 anos atrás, né, Jardel? Pra mais, foi 2012, acho, uma coisa assim. 2012, exato, quando eu comecei na Gira. Isso aí, verdade. E aí eu comentei um dia com ele que eu gostava muito de gatos, enfim, que eu queria adotar um. E aquela conversa morreu ali, ficou ali. E num sábado de tarde o Jardel me mandou uma mensagem dizendo, Deise, apareceu um gatinho, tá aqui em cima da árvore, na frente de casa, tu quer, não quer? Me mandou uma foto, ele era pequenininho, o Nicolau, né? Ele está hoje, até hoje conosco, tá gigante, tá enorme, tá lindo. E depois daquele dia, não vou só dizer que o Nicolau em si nos uniu como amigos, mas as viagens terminou de fidelizar tudo isso. Exato, com certeza. Então, né, eu acho que é isso também, é poder não guardar rancor de forma nenhuma. Hoje tu mora no meu coração, tu sabe disso, tu é um amigo que eu guardo pra sempre. E as histórias que a gente viveu junto, as entrevistas que a gente fez, aquela vez que a gente... A Deise tá com medo de fazer entrevista. Do Canadá, lembra que tu fizemos uma live, tu lá do Canadá, meu Deus, a Deise lá no Canadá, realizando um sonho seu, pessoal, e ela falou,
amigo, eu preciso registrar esse momento, eu preciso que as pessoas Foi muito vejam. mágico. E a Deise lá do Canadá com o celular mostrando a neve, o pessoal entrando no Instagram na época e vendo, e falando, meu Deus, que incrível. Eu falei, gente, eu estou entrevistando uma amiga que está realizando um sonho e ajudando as pessoas a conhecer melhor um outro país lá no Canadá, como é que pode, né? E é isso. Jardel, gostaria de te agradecer por ter aceito esse convite e com certeza eu vou te chamar mais vezes, porque teremos mais histórias para contar. E te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo, ter vindo aqui, poder contar um pouco da tua história, poder fazer com que as pessoas que estão nos assistindo tenham essa vontade de viajar também. E espero aí que durante esses próximos anos tu possa viajar muito conosco e curtir muito esse mundão aí, porque como dizem, não nascemos árvores para ficarmos plantados em um lugar só, né? Exato. Então... Gostaria que tu repetisse do Walt Disney, que eu esqueci as frases, como é que é a frase do Walt Disney de viagem? Se você pode sonhar, você pode realizar. Exatamente. Né? Então é isso. Obrigada, Jardel. Eu que agradeço o convite, né, para essa estreia aí do teu programa aí. Não poderia ser diferente. Realmente, eu já falava nas minhas entrevistas que ela tem um dom de comunicação, que ela sabe se comunicar. Né? E tá aí vocês vendo, nasce uma apresentadora de turismo, de viagens, nasceu, tá pronta, lapidada, só você que o próximo convidado é só sentar aqui e tomar um chimarrão muito bom por sinal e falar o que você sabe das viagens, porque a apresentadora te conduz muito bem. Parabéns por isso, primeiramente. Deise. E realmente a nossa amizade fortaleceu e realmente tá no meu coração, porque as viagens jamais serão esquecidas e eu sempre sou muito grato a quem me ajuda. E tu me ajudou e me ajuda muito ainda, sabe que eu tô falando disso, é do coração mesmo. Então realmente, para Giros pelo Mundo e para Deise Aline Bellini, muito sucesso, muitas viagens também, porque quando tu vai viajar, se eu não tô junto, eu tô acompanhando as tuas viagens, torcendo para o teu sucesso. E sucesso pro programa e sucesso aí para Giros. Obrigada mesmo. E você que está nos assistindo, faça como o Jardel. Venha contar a sua história de viagem, seu perrengue, um momento emocionante da sua vida e faça com que pessoas que estejam nos assistindo tenham também toda essa vontade de conhecer o mundo e transformar a sua vida. Afinal, como foi para mim, acredito que vai ser para ti, vai ser para você que está nos assistindo também. Viagens transformam vidas e isso eu posso garantir. Aproveite muito esse momento da sua vida para poder fazer o seu sonho se tornar realidade. Quer conhecer esse mundão, esse Brasil todo? E esperamos você com a Giros pelo Mundo. E aproveitando, inscrevam-se no nosso canal no YouTube. Postaremos muitas histórias de viagens para você que está aí do outro lado poder aproveitar junto conosco essas histórias incríveis.